Vamos falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre investimentos e educação financeira. Você já parou para pensar qual é o cenário do momento atual que a gente vive? A gente está voltando aí a ter uma economia de novo, né, forte, pungente com a retomada, mas ainda com um sistema bastante híbrido. As bolsas sofrendo um pouquinho com essa turbulência de sobe e desce. Será que é o momento de voltar para a renda fixa ou como equalizar o portfólio, né, com tantas variáveis no cenário? Para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu estou com um convidado muito especial, que é o Maurício Leila. O Maurício é economista formado pela Universidade Bar Ilan, em Israel, é assessor de investimentos, é sócio da RV4 Investimentos, tem certificações importantes aí no mercado, como a Ancord, CFP, que é a certificação máxima nacional para falar de investimentos, e a SUSEP. Ufa, quanta coisa, hein, Leila? Obrigado, Lu, obrigado. A gente tem que estudar bastante para minimamente tentar navegar esse marco tão complicado que é o Brasil, né? Com certeza. E aí você traz um ponto importante, que é esse estudo continuado, que não dá mais para fazer uma universidade parar, ou fazer um curso no YouTube, ou ler o jornal vez ou outra. Não, Leila, comenta um pouquinho isso para a gente. Com certeza, né? Até porque a gente está numa universidade aqui, né, no campus, então isso é totalmente verdade, pessoal. Você acha que você está formado? Não, você está em formação contínua. Acabou o período de faculdade, tem que continuar a estudar, não tem como. Hoje em dia exige, né? E como que você se atualiza com esse monte de variáveis na mesa, Leila? Olha, muito estudo, muita notícia, muita leitura fora também da caixinha de economia, para você conseguir ter um pensamento um pouco mais abrangente. E o tempo todo está buscando se aperfeiçoar. E muita coisa na prática, né? Porque a gente trabalha o dia inteiro com o cliente. Então, conseguir misturar essa parte da teoria com a prática faz muita diferença para você se aperfeiçoar, né? Que legal. E você trouxe algo importante, né? Que é o pensamento fora da caixinha, que é também buscar informações que não necessariamente estão relacionadas a investimentos, mas que de uma forma prática está tudo muito interligado, não? Claro, com certeza. E assim, investimento nada mais é do que pegar o dinheiro ou emprestar para uma empresa que ela tem uma atividade, ou você comprar uma participação de uma empresa que também tem a atividade dela. Agora, qual é a atividade? Seria do agronegócio? Seria de tecnologia? Seria bancário? Então, cada empresa tem um sistema completamente diferente. Então, na prática, para entender de investimentos, tem que entender um pouco de mundo real. Com certeza. E aí, olhar os fundamentos da empresa e também olhar o cenário, não? Tudo isso está muito relacionado. Sim, com certeza. E esse momento que a gente vive, né? A gente está agora aqui no mês de setembro, passamos aí por agosto turbulento, por julho turbulento. Como que você está enxergando esse cenário como um todo? Olha, essa é uma pergunta bem complicada, né? Porque, pessoal, o cenário no Brasil, para investimentos, ele muda a cada minuto. Então, aquilo que a gente acreditava que poderia acontecer no começo do ano, chega agora, no mês de finalzinho de agosto, setembro, já mudou completamente. Então, mudou 180 graus. Então, realmente não é nada fácil você navegar. Então, por exemplo, né, para aquelas pessoas que estão começando a aprender sobre dinheiro, uma das coisas mais importantes na hora de você decidir investir é saber qual que é a taxa de juros. Mas não somente a taxa de juros atual. Qual é a previsão da taxa de juros no futuro? Então, por exemplo, no começo do ano, a previsão era para os próximos 3, 4 anos na faixa de 5, 6%. Hoje em dia, a gente já prevê taxas acima de 9, 10% para os próximos anos. Então, como que isso impacta, por exemplo, a decisão de investimento? Imagina que você vai emprestar dinheiro para uma empresa, você, em vez de esperar ganhar 5, 6%, vai esperar ganhar 10%. Só que para essa empresa é muito mais caro pegar esse dinheiro emprestado. Então dificulta muito mais a vida dela, né? Então será que ela vai ter a mesma lucratividade que antes? É complicado, né? Essa equação, né? O custo do serviço financeiro para essa empresa vai ficar maior. Fica maior, e aí, né, Leila, quando a gente vê essa projeção aumentada, é super importante a gente pensar nas boas referências, né? Comenta um pouquinho onde a gente olha quais as projeções, né? Porque a gente tem a fonte oficial e tem a fonte que é o mercado. Comenta um pouquinho como você olha essa questão de curva de juros.
Então, a curva de juros, que é justamente essa previsão de juros futuros que a gente tem no nosso país, você consegue acompanhar ela ou pela Bolsa de Valores, então lá tem todas as escadinhas, né, ano após ano, de qual é a curva, qual é o patamar de juros que você espera, como também tem relatórios de mercado que são disponíveis para todos. Por exemplo, o relatório Focus, que é um certo termômetro de como que os principais agentes acreditam que vai estar no futuro, né? Então, dá para ver de algumas formas, essas são duas bem tradicionais, né? Que bacana, e bem assertivas, né? Sim, sim. E isso a gente consegue olhar, não adianta ser aquilo que a gente acha ou aquilo que a gente quer, né? Nos últimos 2 anos, a gente teve aí um piso de Selic chegando a 2%. E o que eu mais ouvi era assim, eu quero algo sem risco que gere 1% ao mês. E a gente sempre brincava, né? Me conta onde tem isso que eu também quero. E agora a gente volta para um momento de taxa de juros elevada, projeção elevada, e voltou a ser possível esse olhar de ter algo que renda ali, aquele 1% de forma conservadora? Pois é, voltou. Isso é bom para quem tem dinheiro para investir, mas, de forma geral, para a economia acaba sendo bem traiçoeiro, né? Mas existe já essa possibilidade, sem risco, tentar ganhar bastante dinheiro. E engraçado também que as pessoas estão muito acostumadas a olhar uma taxa fechada. Ah, eu vou ganhar 8%, 9%, 12% ao ano. Mas existe a inflação, que também ela come uma boa parte desse rendimento, né? Que bacana. Então, isso eu acho que é um ponto importante, né? A inflação, gente, é aquilo que faz o dinheiro perder poder de compra. Então, se a gente fosse no supermercado lá em 2015, com R$5, a gente ia trazer ali mais ou menos uns 8 pãezinhos franceses. Se a gente for hoje, né, comprar o pão lá perto de casa, agora eu só consigo trazer 4 pãezinhos com R$5, Leila. Então, também a gente ter esse olhar, né, de juros real é super importante. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a diferença, né? Ah, eu vou ganhar 8, 9, 10% de forma nominal, mas eu tenho que focar na questão do ganho real. Pessoal, para quem não entendeu o que a Luciana falou, juros nominal, juros real, realmente é um pouco confuso, mas a gente consegue traduzir isso bem para vocês, né? Então, nominal nada mais é do que falar eu ganhei 9% esse ano, 11% aquele ano. O real significa, existe a inflação, que é o aumento dos custos de vida, aumento do preço contínuo, né? E o quanto que você ganhou acima da inflação. Então, por exemplo, você tem aplicações hoje conservadoras que elas pagam 11, 12% ao ano. Ao mesmo tempo, você tem outros tipos de aplicação que rendem para você inflação mais 5, mais 6% ao ano. Qual que é a diferença? Se a inflação prevista para os próximos anos ela é na casa de 4, 5%, você soma esses 4, 5 da inflação, mais os 6 que você está ganhando além dela, 5 mais 6, 11%, você chega nos mesmos 11%, mas com um detalhe diferente, que você está protegido da inflação. A gente tem muitos surtos de inflação alta no Brasil. E hoje em dia não é nem só um privilégio do Brasil, é no mundo todo. Então, por exemplo, no Brasil, nos últimos 12 meses, a gente está com uma inflação acumulada de 8, 9%. Sim, é bastante alto, é muito né? alta essa inflação. E no mundo? No mundo também está com inflação alta. Você pega Estados Unidos, também está com inflação altíssima esse ano. Só que lá você não tem um produto conservador, protegidinho assim, que te rende inflação mais 5, inflação mais 6. Sim, e aqui a gente tem, né? Aqui a gente tem, então tem que aproveitar. Isso, então segura aí, você que está aí com a gente, acompanhando o nosso programa, não saia daí que a gente vai para o intervalo e quando a gente voltar, o Maurício Leyland vai contar para a gente as opções que a gente tem para proteger o nosso bolso, os nossos investimentos nesse cenário atual. A gente volta já. Estamos de volta com o seu programa, vamos falar sobre dinheiro para cuidar bem das suas finanças, do seu bolso e dos seus investimentos.
Se você ainda não nos segue nas redes sociais, dá uma passadinha por lá, @Luciane Quedo, e também lá no YouTube, Luciane Quedo, vamos falar sobre dinheiro. Eu estou aqui com o economista Maurício Leila, e ele estava falando aqui um pouquinho antes do intervalo sobre a dinâmica de inflação. E aí você comentava, né, Leila, que neste momento a gente está vivendo um momento de inflação alta. No último patamar aí a gente está falando de 9% ao ano, contra aí uma Selic que está na casa de 5,25. Então a gente tem um gap aí, né? Aquele 100% do CDB que já foi um sonho lá atrás. Lembra, gente, quando a gente falava, nossa, consegui 100% aí do CDI num CDB conservador? A gente está falando que ele está, na verdade, rendendo de forma negativa, porque ele não consegue superar a inflação. Sim. E como é que a gente protege os nossos investimentos, que às vezes a gente levou a vida inteira para conquistar, desse bichinho que faz ele perder poder de compra? Então, excelente pergunta, porque a gente já comentou um pouco dos juros pré-fixados e um pouco dos juros ligados à inflação. Então, você ganha IPCA, que é a inflação, mais um percentual pré-fixado. Mas a verdade é que o mais tradicional no Brasil é um outro bicho, diferente do pré, diferente do IPCA. É o pós-fixado puro, que ele te rende uma taxa atrelada ao CDI. Que é aquele, né, que eu ligo para o gerente e ele me oferece algo assim, que é aquele CDB, aquele fundo tradicional, certo? Sim, exatamente. E aí a gente passou por um último 1 ano e meio muito complexo no Brasil. A gente teve pandemia em março de 2020, que assim jogou qualquer expectativa otimista com o país totalmente para o ar. E aí a gente viu que o Banco Central ele diminuiu os juros para 2%, ou seja, aquele pós-fixado, aquele CDB que ele acompanha os juros básicos, estava rendendo muito pouco, porque a gente imaginava que a inflação seria mais baixa. Só que aí, de repente, a gente vê o mundo inteiro com muito estímulo monetário, muito de estímulo fiscal, países gastando muito dinheiro, dando dinheiro para a população gastar, para dar uma segurada assim, nos ânimos e falar, peraí, pessoal, não vamos deixar o barco afundar. E com isso todo mundo começou a gastar mais e a inflação ela veio. Ela veio de várias formas. No Brasil, veio através do custo de energia, como, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia está muito mais caro para abastecer o carro, veio a partir do custo de commodities agrícolas. Então, a China consumindo muito, comprando muito milho, muito arroz, muita soja, isso fez com que os preços disparassem e a cesta básica do brasileiro sofreu. Então, o nosso custo de vida aumentou. Então, a verdade é que a gente estava com muito estímulo, e a inflação ela subiu muito forte, e com isso a gente precisa dar uma segurada na inflação, e o Banco Central está aumentando os juros para controlar a inflação. Por que eu estou falando isso? Porque apesar de a gente acreditar que hoje em dia, para te proteger da inflação, você tem que ter um produto que ele é de IPCA mais 5, IPCA mais 6, na verdade, com os juros subindo, a inflação vai dar uma normalizada, os juros já estão voltando para patamares elevados, então daqui a pouco está em 6, 7, 8%, quem sabe 9%, é possível que chegue lá ou até mais. E com isso a inflação dá uma segurada e você consegue, com um produto conservador e até mesmo líquido, que você consegue mexer nele com rapidez, já ganhar acima da inflação. E talvez não hoje, não no D0, nesse segundo, mas daqui 1, 2, 3 meses já. Então já vale a pena se preparar também, ter alguma componente em CDI também na carteira, que ele vai acabar te protegendo por tabela. Seria diversificação, não? Colocar os ovos em cestinhas diferentes para que a gente consiga maximizar o retorno com o menor risco possível. Exato, exato. E aqui a gente só falou até agora de produtos conservadores, né? De renda fixa. Então, você que vai começar a investir agora, com certeza tem que passar por esse caminho. Em vez de começar indo com tudo para Bitcoin, pessoal, depois a gente pode falar sobre isso, ou com bolsa de valores, chegar com tudo. Agressividade, super agressivo. Vale a pena dar um primeiro passo através da renda fixa. E você tem essas 3 opções. Você tem o pós-fixado, pré e o IPCA. E dentro de cada uma dessas classes, você tem diversos veículos para aproveitar. Então, desde o investidor mais conservador, que está começando nesse caminho,
que ainda não sabe muito bem, né, Leila, como o coração e o estômago reagem. Sim. A gente usa um nome bonito, gente, Switchability, perfil do investidor. Mas, no fundo, são aquelas borboletas que vêm no estômago o dia que a bolsa cai, né? Ou o coração acelerado, o dia que as coisas não estão bem, para conseguir navegar nesse oceano. Com certeza. Então, assim, mesmo um cliente que ele tem um perfil um pouco mais agressivo, vale a pena ter alguma coisinha também em algo mais conservador, nem que seja para poder aproveitar uma outra oportunidade. O mercado agressivo, o mercado de ações, sempre sobe e desce. Ele vive de euforia e de um desânimo generalizado. Então você tem que ter algum caixa para aproveitar. Então todo mundo tem que ter alguma coisa em renda fixa. Que bacana. E a gente sempre fala da reserva de emergência, mas a reserva de oportunidade também é importante nesse cenário turbulento. Bem lembrado. Então a reserva de emergência nada mais é do que um dinheiro que você não vai encostar. Ele está lá separado, acontece alguma coisa urgente na sua família, com você tem que ter da onde tirar para não passar mais sufoco e usar o cheque especial do banco, por exemplo, né? Mas também tem o dinheiro de oportunidade. Deixa um dinheirinho lá guardado, rendendo pouco, mas a hora que realmente puder aproveitar, vai lá e aproveita, porque nessa hora só quem tem dinheiro que consegue, né? Com certeza. E a paciência, né, a serenidade, a estratégia fazem diferença nesses momentos de alta volatilidade no mercado. Que a gente tem o ano que vem, um ano eleitoral. Normalmente, nos anos eleitorais, a gente começa a ver o mercado mais nervoso, mas a gente está vivendo agora uma antecipação desse momento, não? Então a turbulência já chegou também por conta disso. Dá para se dizer que sim. Então, o pessoal que está começando a acompanhar a Bolsa agora, esse ano de 2021 está sendo um ano muito complexo para investimentos de risco. A gente começou o ano com juros em 2% e, principalmente, todo mundo acreditava, até mesmo o Banco Central, ele guiava os agentes de mercado falando assim, pessoal, a gente vai subir os juros, mas bem pouquinho, abaixo do neutro, devagar, não vamos dar susto em vocês. Só que aí a inflação veio muito forte e ele está tendo que subir os juros muito rápido. Isso mudou as expectativas em 180 graus. Então, quem tinha algo mais arriscado começa a ver que, opa, peraí, não está rendendo. A Bolsa Brasileira, até este presente momento, não subiu neste ano. E tem muitos ativos bons lá. Então, apesar da gente estar falando muito da renda fixa, quem busca alguma coisa a mais de risco consegue adquirir participação em empresas com uma avaliação do valor dela muito baixo. Ou seja, comprar uma empresa boa por um preço baixo. E isso é algo maravilhoso, né? Então, hoje também é possível, mas por quê? Porque a Bolsa não subiu e as empresas estão ganhando dinheiro. Então, tudo isso, por causa dessa mudança do Banco Central, a gente está percebendo que tem muita confusão no mercado e saber agir não é a coisa mais fácil, né? E muitas oportunidades. Com certeza. Maurício, agradeço a presença, agradeço aqui a enorme contribuição. Deixa aqui pra gente as suas redes sociais, para quem quiser te seguir. Conta aqui pra gente qual é. Então, eu tenho o meu Instagram, que é Maurício Leila, então só procurar lá no Instagram. Eu tenho também uma participação no nosso Instagram da própria RV4, então eu recomendo a todos, lá tem muita informação relevante para vocês acessarem. Que é tá? @RV4 Investimentos. @RV4 Investimentos, lá principalmente, acho que é o principal de todos, né? Porque a gente tem muita informação relevante. E também para você que quer começar a aprender um pouco mais sobre economia, a gente tem o nosso site e Instagram Economia Sem Mito. Então pode procurar lá no Instagram que vocês vão gostar e tem muita informação relevante para vocês. Que legal. Muito obrigada, Maurício. Você não saia daí que a gente está de volta logo depois do intervalo. Estamos de volta para continuar falando sobre dinheiro e hoje é o dia dos economistas aqui no programa. E nesse bloco a gente continua com o Emerson, também aí formado em ciências econômicas, com uma forte experiência no mercado financeiro, inclusive, mas que está trabalhando, atuando com economia criativa, né, Emerson? Exato. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciana. Muito bom estar aqui.
Economia criativa, todo mundo pensa o que é economia criativa. Pois é, já começa contando pra gente Exato, que negócio né? é esse. Economia criativa, esse termo surgiu faz uns 20 anos, tá? Teve um surgimento lá na Não é nem tão Austrália. recente, então, né? Exato. Mas o que eu entendo disso? Para já falar do que é. É toda atividade hoje baseada em arte, cultura, entretenimento, lazer, né? Que está sendo aí, vamos supor, conglomerada em cima desse tema que é economia criativa, né? Então, vai se formando um conceito em termos de que esse pessoal que trabalha ligado à arte, seja qual for, né? A arte, a gente tem 11 tipos ou mais de arte, são economia criativa, com uma nova forma e uma nova tecnologia, né, de trabalhar. Que bacana. E por que é importante, Emerson, a gente colocar a economia criativa para crianças, para jovens, aí nesse momento de formação, né, que é tão decisivo para o futuro, para a vida desses jovens e crianças? Perfeito. É importante porque hoje a economia criativa ganhou força com a tecnologia, né? Com o avanço tecnológico. E hoje não tem nenhum jovem, ou criança, ou adolescente, que não tem um contato direto com essas novas tecnologias, essas plataformas que a gente tem por aí, de difusão de áudio e vídeo. Eu até brinco lá em casa que eu tenho 2 adolescentes, elas são minhas assessoras de assuntos tecnológicos. Exato. Então a criança, ela pode, e o adolescente, explorar esse interesse, né, com aquilo que chama muita atenção, que é produzir um vídeo, cantar uma música, produzir um clipe, e aquilo se tornar algo que, para além de prazeroso, torne uma fonte de renda. Né? Que bacana, monetizar tudo isso, né? Não gerar conteúdo por gerar. Exato. E talvez aproveitar aquele momento de distração para também contribuir para a renda familiar. Perfeito. E você é voluntário lá numa organização chamada Celebreiros. O que é essa organização? Então, rapidamente, a Celebreiros, né, é uma organização da sociedade civil, tem seu estatuto, seus presidentes, conselheiros, e eu fui convidado, então, no final de 2019, para conhecer os Celebreiros. E então eu entendi como funciona essa organização que atua exatamente na difusão aí de cultura, arte, educação, né, para os jovens. Tem até um programa chamado Jovens Protagonistas, que você estimula ali os jovens das escolas públicas a produzir conteúdo de tal forma que também melhore a sociedade. Então, fui convidado para participar, eu sou voluntário no Celebreiros, né, tenho minha atividade profissional e acabei ficando apaixonado pela iniciativa, que realmente transforma vidas assim, das que pessoas. Bacana. Que você falou algo aqui importante, né? São jovens de escola pública. Exato. Agora saíram os dados da PNAD que mostram que a gente teve uma leve redução no desemprego no país. Porém, a renda média reduziu, gente. Então, é preciso, às vezes, fazer mais com aquele dinheiro que é menor, né? E aí a gente está falando de uma população que muitas vezes não tem aquele acesso a recursos de alta tecnologia. Sim. E como que vocês inserem, por exemplo, essa criança que ainda tem dificuldade ali para alimentação básica, que vem de uma classe baixa da sociedade, que não pode comprar lá o iPhone, última geração, o notebook, né, mais moderno. Como é que você vê isso e como vocês atuam nisso? Muito bom. Acho assim, não só dar o contato para esses jovens, né, com esse tipo de tecnologia de ponta, também é passar todo como é o processo de criação de algum conteúdo que pode ser depois vendável. Então tem as duas coisas que andam em paralelo. E a Celebreiros, ela busca então participar de editais, de fazer produções e monetizar essas produções para adquirir, então, câmeras de última geração, televisores, né, computadores, e isso depois é usado nas aulas que são ministradas, né, para esses jovens, ensinando passo a passo como que é a produção artística, né, em termos de, olha, tem que pensar no roteiro, tem que produzir, tem que editar, e assim o jovem vai tendo contato com equipamento que
A gente sabe que é caro, né? Exatamente. Isso até ajuda a diminuir o abismo, não, Emerson? Exato. Porque a gente fala, às vezes, que é gerado ali um abismo social Total. entre aqueles que têm acesso e aos que não têm. E como que o audiovisual contribui aí também na formação dessas crianças? Porque hoje a gente vê os negócios, especialmente, né, gente, depois aí do início da pandemia, negócios que eram 100% offline, que hoje ou estão totalmente online ou estão ali no sistema híbrido. Perfeito. Hoje, ainda bem que com o avanço tecnológico, uma pessoa mesmo que de baixa renda, se ela tem um telefone... E a internet? E a internet, ela consegue fazer uma live. Então, qual que é o grande diferencial? É ensinar esses jovens a produzir as suas lives com conteúdo, né? Com programação, com uma linguagem adequada. Começo, meio e fim, Começo, não? meio e fim, com um roteiro bem programado, com a linguagem adequada, né? E eliminando, por exemplo, muitos tiques. Então, isso tudo é passado em aula. Né, aqui, ali, sabe aqueles tiques de linguagem? Tá, né? Os vícios. Sim. E o jovem, então, ele vai se desenvolvendo a partir desse esforço, né, para produzir algo que é bom, vendável, com foco nisso, e ele vai se vendo na tela, vai recebendo aí um feedback dos colegas mesmo que ali estão, e vai melhorando enquanto cidadão. Isso que é importante. Com certeza. E até a questão da linguagem, que Exato. Muitas vezes a gente tem ali jovens inseridos num contexto de gíria. Sim. Por exemplo, quando eu falo com a nossa mais nova lá em casa, a gente faz uma pergunta, ela responde S. É. Outro dia eu até perguntei que S é esse? É sim e sim. E aí é uma outra linguagem que se usa muitas vezes de forma coloquial, Sim. que é preciso adequar para um universo mais profissional que será exigido lá na frente, não? Com toda certeza. Esse jovem é o jovem que depois vai ser o trabalhador, vai ser o pai de família ou a mãe de família, e assim a gente consegue trabalhar na base da sociedade, fazendo com que a gente melhore a sociedade, né? E a gente sabe que a sociedade está bastante carente aí no aspecto de educação, ensino, né? É isso aí, melhorar sempre a sociedade, o entorno, o local no qual estamos inseridos. Emerson, parabéns pelo trabalho, gratidão por estar aqui com a gente hoje. Deixa aqui pra gente suas redes sociais, por favor. Tá bom, vou passar a rede social da Celebreiros, Excelente. Né? Que é celebreiros.org.br, e tem também o canal Plural, né? Que é canalplural.tv, que é fomentado e movido por voluntários e esses jovens que produzem conteúdo e depois vão lá ser exibidos no ar. Que bacana, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou. Toda segunda, logo depois do jornal, às 8h30 da noite, a gente tem conteúdo inédito. Se você perdeu algum programa, estão todos lá na nossa rede social, Luciane Quedo, lá no YouTube. E mande pra gente as suas dúvidas, as suas sugestões de tema e a gente se encontra com um novo programa na semana que vem. Até breve!